Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula da nossa capacitação em planta elétrica. E nessa aula a gente vai falar sobre aterramento, esse tópico, né, que é tão importante na parte de instalações elétricas e tão negligenciado também por muitas vezes, né? Quantas casas aí que não tem aterramento, não tem nada de aterramento, né? E ele é muito importante para a parte de segurança, né, para a segurança das pessoas. Tá certo? Já foi comentado, né, outras vezes no curso, que o aterramento ele é obrigatório, então ele está sempre presente, né, nas instalações, nas tomadas, todos os pontos de tomada tem que ter o aterramento, né, principalmente no novo padrão. Né, o novo padrão tem o pino de aterramento, né, os padrões antigos às vezes não tinham, né, alguns padrões, mas agora tem, então é obrigatório aterramento em toda a parte, toda a instalação elétrica. Ok? Bom, então vamos lá. Então, o que é o aterramento? Bom, é a ligação do sistema e equipamentos à terra. É realmente pegar ali uma haste e enfiar no chão? É isso aí. O aterramento é basicamente, né? Basicamente isso, uma haste enfiada no chão. Mas não é só isso, tá? A gente vai ver que é mais do que isso. Então, tá, é uma haste, né? Que está lá enfincada no chão, mas não é só uma haste. A gente pode ter condutores também enterrados, criando, né, uma malha ali de aterramento, tá? A gente vai ver também que a parte estrutural de uma casa, de um prédio, também pode ser um aterramento. A gente vai ver tudo isso, tá certo? Então, se a ligação do sistema na terra, então isso aqui está correto, né? Eu estou ligando o chuveiro na terra, então é um aterramento? Não, né? Não. Isso aqui é uma clara gambiarra, né? Das mais feias que existe, né? Claro que isso aí não funciona, isso aí deve estar só de piada aí, porque é um absurdo, né? Mas é basicamente isso, né? Ligar os equipamentos da Terra. Não desse jeito, né? Pelo amor de Deus, não vai fazer isso no seu projeto, né? E qual é o objetivo do aterramento? Bom, é o aterramento dos equipamentos, né? É oferecer proteção às pessoas de que forma? Aterrando os equipamentos. Também parte de para-raio, SPDA. Então, o para-raio tem, né, toda aquela parte dos condutores, né, do sistema de subida, dos captores que recebem a descarga elétrica e ele tem que dissipar no solo. Né? Essa dissipação do solo, quem faz é a parte de aterramento. Né? Então, são as hastes, são os condutores. Né? Também tem a parte de DPS, né? A gente vai falar mais para frente sobre o DPS, né? Que é um equipamento que foi abordado na nossa primeira aula. Né? Mas só para vocês lembrarem, é um equipamento, dispositivo de proteção contra surtos. Né? Então, às vezes, um pico de tensão que tem da rede elétrica, ele vai ser dissipado pelo aterramento. Esse dispositivo faz esse monitoramento, né? Quando tem o pico de tensão, ele direciona ele para o aterramento. Então, sei lá, que nem eu estou aqui usando o meu notebook aqui, estou com o fone de ouvido, mas tem um surto de tensão aqui, eu fecho um curto aqui, eu tomo um choque porque estou com o fone de ouvido, né? Então é proteção para as pessoas também, tá? E também oferecer o mesmo referencial de tensão no sistema elétrico. Então, isso é o chamado aterramento funcional. As concessionárias obrigam a ter esse aterramento. Então, quando você vai fazer a ligação junto à concessionária, você tem que ter uma haste enterrada lá só para a concessionária, que ela vai aterrar o neutro. Então, o neutro, né, o fio condutor de neutro, ele tem potencial nulo. Por quê? Porque ele está sempre aterrado, tá? Vocês vão ver em outras disciplinas, né, se não me engano, ICE, que nem sempre o neutro tem potencial nulo, né, em sistemas desequilibrados, né, ele não vai ter esse potencial nulo, mas de certa forma esse aterramento ele vai acabar meio que forçando, né, esse potencial nulo, né, vamos dizer assim, tá? Mas isso é assunto que vocês vão ver mais para frente no curso aí de engenharia elétrica, a gente não vai se atentar muito a essa parte, mesmo porque a gente nem acaba vendo muito, tá? Então vamos lá. Quais são os elementos do sistema de aterramento? Então, o eletrodo de aterramento. Então, é uma haste de aterramento. Uma haste, para quem nunca viu uma haste de aterramento, ela é feita de cobre, né, na maioria das vezes. Tem, sei lá, 2 metros, 2,40 metros de altura, tá?
e tem o diâmetro, sei lá, do meu dedinho, assim, meia polegada, 3/4 de polegada, se eu não me engano por norma, acho que é de 3/4 o que é utilizado, tá? Isso aí deve ter na 5419, se não estou enganado. Tem os condutores de cobre, tá? Então é um fio de cobre de 50 milímetros quadrados, ele tem 6 fios, tá? É um cabo de 50 milímetros com 6 fios que você enterra ele no solo, tá? Tem uma profundidade mínima para se enterrar esse condutor, tá? Ele tem que ficar pelo menos a meio metro abaixo do solo, tá? E a gente usa ele tanto para ligar com as hastes, como para criar uma malha de aterramento, né? E tem também, como eu falei lá no começo, né? A própria estrutura da nossa casa ou de um prédio pode ser usado como aterramento também, né? Por exemplo, um prédio, né? Que tem as estacas, né? Que batem as estacas, então enfiam lá o ferro a dezenas de metros de profundidade, né? Então pode ser aproveitado sim e ajuda bastante a ter um aterramento eficiente, tá? Mas isso aqui é muito importante, né? Fazer, né, junto com a obra. Então, quer dizer, toda a parte elétrica já tem que ser pensada junto com a civil, né? A parte de engenharia civil, para estar fazendo esse tipo de aterramento, tá? Então, legal. Outro elemento, né, do nosso sistema de aterramento, os condutores, claro, né? Para a gente levar o aterramento para dentro da nossa casa, para dentro de um, de um prédio, né? A gente vai precisar dos condutores. Então a gente tem, né, o mesmo cabo lá que a gente viu anteriormente, né, de cobre nu, ele pode estar sendo utilizado sim, tá? Para sair da haste e levar até o barramento, tá? Temos os condutores, tá? Por norma, condutores de aterramento na cor verde ou verde e amarelo, né? Esse aqui é um condutor verde e amarelo, tá certo? Nós temos os barramentos também, então barramento simplesinho aqui, ó, esse aqui a gente pode estar encontrando nos quadros de distribuição, né? Um quadro pequeno, né? A gente vê que tem só 6 bornes aqui, né? Então esse aqui é para estar sendo utilizado nos quadros ali, para distribuir em alguns circuitos o aterramento. E aqui temos um barramento maior, né? Um barramento maior que é para distribuir o terra para vários outros quadros às vezes, né? Então uma instalação maior que tem vários quadros, tem vários sistemas de aterramento, diversas hastes, né? Então vai estar utilizando algo mais robusto, certo? Outra parte importante do sistema de aterramento, os conectores e as caixas de inspeção. Então, para instalações mais simples, né, como uma casa, né, que você for fazer, você pode estar utilizando, né, os conectores, né, esses conectores é para colocar na haste, né, então a haste vem aqui no meio, tem esse parafuso, aí você prende a haste junto com um cabo, né, pode ser aquele cabo de 50 milímetros lá, né, o cabo de cobre nu, você prende os dois junto aqui, né? Esse conector tem a mesma função, tá? Então você prende a haste aqui, nesse vão maior aqui, e aqui dentro, né, onde tem duas linguetas aqui, né, isso aqui provavelmente é de latão, né? Essas duas linguetas de latão, você prende o cabo de cobre nu, tá certo? Quando a gente usa esse tipo de conector, a gente não pode enterrar, tá? É proibido você enterrar. Quando você usa isso aqui, você tem que deixar uma inspeção. Então aí que vem as caixas de inspeção. No caso essa aqui, ó, essa caixa de inspeção, ela é enterrada no solo e você tem acesso à haste. É aquela que a gente viu no nosso primeiro slide, ó. Vamos voltar aqui, só para vocês terem uma referência. Olha aqui, ó, é uma caixa dessa aqui, ó. Então vai a haste, olha o conector que eu falei para vocês, né, o parafuso aqui e o condutor aqui de cobre, tá? Esse aqui não é o de cobre nu, então ele vem com uma proteção, tá vendo que ele sai com um eletroduto aqui? Então ele tem que ser protegido. Se fosse um desse aqui, não precisaria ter essa proteção, tá? Aliás, é até recomendado que não tenha, né? Porque assim você garante uma maior superfície de contato com o solo, né? Você vai melhorar o seu sistema de aterramento. Ok? Vamos voltar lá. Aqui, esses outros tipos de inspeção, geralmente a gente usa em sistemas mais complexos, que a gente não tem acesso às hastes, né? Como assim, Pedro, não tem acesso às hastes? Eu vou mostrar uma coisinha depois, que chama solda isotérmica. Então eu ligo a minha haste com o meu condutor com uma solda.
Aí, nesse caso, eu posso estar enterrando, né, essa minha haste, porque vai estar formando uma liga ali, vai ser uma coisa só. Então, eu não preciso usar uma caixa de inspeção, né? Então, aí eu tiro essa parte de conector, porque às vezes conector, né, pode surgir mau contato aqui, por isso tem que ter uma inspeção. Você fazendo a solda, esse risco de ter mau contato é eliminado. Você também elimina a necessidade dessa caixa de inspeção. Mas é necessário ainda assim ter inspeção. Então, geralmente uso essas caixas aqui, tá, para ter acesso às hastes, né? Então, não necessariamente uma haste, mas dezenas de hastes. E também parte de SPDA também vai estar usando, a gente pode estar vendo isso aqui. Lá no C3 tem esse tipo de caixa, né? Se vocês forem lá, vocês podem estar notando que tem umas caixinhas lá, meio que para o lado de fora assim, da estrutura, né? Essas caixinhas são a inspeção do aterramento, tá certo? E aqui, ó, como eu falei para você, a solda isotérmica, tá? Então é a solda que é utilizada na parte de aterramento, que vai unir, né, os elementos que a gente tiver lá. Então, por exemplo, né, o condutor de cobre nu com uma haste, né? Aqui tem um passo a passo de como fazer essa solda isotérmica. Então aqui, ó, o passo 1, ele coloca o molde, tem os moldes, tá? Então para cada, se vocês entrarem em fabricantes, tem diversos moldes, né, para diversos tipos de conexão. Então tem essa aqui, ó, em T, tem uma que vai o cruzamento, né? O cruzamento sem haste, cruzamento com uma haste, diversos tipos de moldes. Esse aqui, ó, é um para vergalhão. Então parte de quando faz aquele aterramento, né? Junto com a construção civil, tem um molde para fazer isso aqui. E aqui como é feito? Então ele coloca o molde, ele coloca uma solução em pó, um pó específico, né? Não é uma solução, né? É um pó só, específico, né? Para fazer isso. E aí ele risca um tipo de um fósforo, mas que também é especial para isso, coloca lá e isso aí vai pegar fogo lá e vai fazer essa solda, tá certo? Aí o cara espera esfriar, tira o molde e está pronto essa solda, tá certo? Isso geralmente é utilizado em sistemas mais complexos, né? Com muitas hastes, com metros e mais metros de condutores, tá? Então, para construções maiores, para edifícios, né? Às vezes, para uma casa, é raro acabar utilizando isso aqui, ok? Bom, então o esquema de aterramento de uma residência. Então, na nossa casa, a gente vai ter lá o poste, né? O padrão de entrada, e a gente vai ter o aterramento da concessionária. Então, vai ter uma haste só da concessionária ali para aterrar o neutro, tá? Posso sair com esse aterramento e ir para minha casa? Não. O aterramento funcional é uma coisa, o aterramento que você vai usar para proteção é outra. Ah, mas posso interligar eles? Tá, você pode estar utilizando. Aqui nesse esquema está saindo, né? O aterramento da concessionária está ligando no BEP. A gente vai ver o que é o BEP mais para frente. Mas já adiantando para vocês, é o barramento de equipotencialização principal. Então é onde eu vou ligar todos os meus elementos de aterramento, tá? É um barramento só de aterramento. Então eu posso vir e pegar o padrão de aterramento da concessionária e ligar no meu BEP. Posso, tá? Ele vai estar ligado no neutro também, ou eu posso só aterrar o neutro aqui, são diversas opções, tá? E eu também tenho que ter o aterramento da minha casa, tá? Feito ali por um conjunto de hastes, tá certo? Pedro, quantas hastes são necessárias? Cara, essa é a grande dúvida, tá? Por quê? Porque cada caso é um caso. Então, cada solo é um solo, tá certo? A gente tem o parâmetro, né, para saber a qualidade do aterramento, é a resistividade do solo, tá? A norma antigamente recomendava, né, que fosse abaixo de 10 ohms e tal. Atualmente ela não recomenda isso, ela não tem mais essa recomendação que tem que ser abaixo de 10, mas sim que ele tem que ser o menor possível, tá? Por quê? Porque é muito difícil, cada caso é um caso, cada clima também, se você tem um lugar, né, que o clima é mais chuvoso, que o solo é mais úmido, esse aterramento vai ser muito melhor, tá? Agora, se você tem um lugar que é seco, né, aí vai ser mais complicado, um solo mais arenoso, né, dificulta um pouco ter um bom aterramento, né? Então você tem que instalar um monte de haste para ter um aterramento bom e às vezes nem tanto, então varia muito a situação, tá? Então não tem
existem cálculos para isso, é uma coisa complexa, tá? Eu não vou estar abordando aqui. Aqui é mais para vocês conhecerem como que funciona, né? E quais são os parâmetros que a gente tem, né? Então a gente tem essa resistividade do solo e quantidade de hastes. Poxa, aí é difícil a gente projetar aqui assim só na teoria, tem que ir para a prática também, para conhecer um pouco do caso, ok? Bom, então vamos continuar aqui. Vamos falar sobre os esquemas e aterramento. Então, antes de a gente começar, a gente tem algumas simbologias lá na 5410, que a gente tem esse T aqui, um pouco mais alongado, né? Quase parecido com o que a gente fez no nosso projeto, que é o condutor de proteção. E o T com uma bolinha é o condutor combinado com as funções de neutro e de proteção, né? O neutro tem potencial nulo, o aterramento também, né? Ele é a nossa referência. Então eu posso estar combinando os dois? Posso, pode sim, dependendo do caso, você pode estar utilizando. Dependendo do caso, não é muito recomendado, tá? A gente vai estar vendo nos esquemas aqui agora. Então a gente vai ver os esquemas, tá? Alguns deles, tá? Os principais. O TNS, o TNCS, o TNC e o TT, tá? T é de terra, N é de neutro, S é de separado, o C é de conjunto, tá? Então a gente tem aqui, ó, terra, neutro, separado, terra, neutro, conjunto, separado, terra, neutro, conjunto, tá? A gente vai estar vendo os esquemas agora. E tem o TT, que é o aterramento que a gente vai estar vendo o esquema mais para frente. Ele é um pouco diferenciado, ok? Então vamos ver aqui o nosso primeiro TNS. Esse aqui é um tipo de aterramento mais usual que a gente vê, o mais simples e ele é bem seguro. Vamos dizer assim, é o melhor custo-benefício para a gente usar na nossa instalação, tá certo? Porque a gente tem o terra e o neutro aterrado, né? Isso a gente já vem lá da concessionária com ele aterrado, né? O neutro aterrado, mas eu posso estar aterrando ele de novo em outros momentos da minha instalação, tá? E aí eu saio o condutor de neutro aqui e o condutor de terra, eles estão separados. Então a gente tem aqui as nossas massas, né? As nossas cargas, as massas também ligadas aqui. Então temos as três fases, estamos conectados nas três fases, o neutro e estão aterradas aqui também, tá? Então terra e neutro são condutores separados, porém, em alguma parte da instalação, eles são interligados e aterrados, ok? TNCS, tá? Então, esse aqui é o esquema que a gente usa, o terra e o neutro, conjuntos em algum momento da instalação, em algum outro momento a gente separa eles, tá certo? Então, a gente tem aqui, ó, a gente nossa instalação começa com o PEM, tá? Então, o neutro e o terra vão estar sendo o mesmo condutor. Então a gente vem aqui, ó, nossas massas, né, estão ligadas juntos aqui no mesmo condutor. Em algum momento da minha instalação eu desmembro ela, tá? Onde que a gente pode usar esse tipo de configuração? Então, sei lá, às vezes eu tenho uma instalação que é muito distante, assim, tem uma distância muito longa e eu tenho que imagina, eu sair com 3 condutores de fase, um condutor de neutro, um condutor de terra, 5 condutores, às vezes, sei lá, 100 metros de distância, é muita coisa. Então, o que eu posso fazer? Eu posso estar unificando, posso diminuir um condutor, né? Eu faço o PEM, então aterro lá no começo, venho com o PEM, chega lá no meu quadro de distribuição, eu separo eles. Então, vem um único condutor e tem um barramento de neutro e um barramento de terra. Então, eles estão desmembrados aqui, tá certo? Esse é o caso que eu posso estar usando na minha instalação, ok? Então vamos lá, esquema TNC, tá? Esse caso aqui, ele não é muito recomendado em instalações prediais, tá? Por quê? Então a gente vai estar usando o PEM durante toda a minha instalação, tá certo? E Pedro, por que ele não é recomendado? Tá? Porque se eu tiver um problema aqui no meu neutro, eu romper o meu neutro. Então vamos pegar aqui a situação, vou pegar aqui um lápis. Então, se eu rompo aqui o meu neutro, tá? Bom, a gente sabe que a carga está alimentada com a fase e com o neutro. Então, imagina, a fase vem aqui, o meu equipamento está ligado, tá? O equipamento está ligado, então a energia vai percorrer aqui. Quando ele funciona normalmente, ela vem e volta pelo neutro e tal, e vai para a concessionária lá, tal, a corrente faz seu caminho, ok?
Vamos supor que tem um rompimento aqui em algum lugar do circuito. O que vai acontecer? Não vai ter mais essa passagem aqui. Não vai ter mais essa passagem. O que vai acontecer? Isso aqui tudo vai ficar energizado. Vai ficar com a fase aqui. A fase, ele vai estar conduzindo uma das fases. O que vai acontecer? Está aterrado também. Então, aí, por exemplo, uma geladeira que você tiver, ela vai começar a dar choque. Tá? Vai ficar 100% energizada, como se estivesse ligado na fase. Então, se acontece isso aqui, tem um rompimento do condutor em algum trecho, você vai ter os seus equipamentos energizados. E isso é um perigo, né? Isso é um perigo. A gente tem um aterramento para evitar isso, e aí vai lá e rompe e fica tudo energizado. Então, é muito perigoso, tá certo? E o TT? O TT são terra e neutro independentes, tá? Então, nós temos aqui, ó, temos dois casos aqui, tá? Então, vem o neutro está aterrado, tem um aterramento exclusivo para ele, né? Aterramento da instalação. E aí eu faço só um terra, tá? Para o restante dos meus equipamentos, tá? Um terra independente do neutro, ok? Aqui outro caso também, né? As massas, cada massa tem o seu aterramento também, o neutro tem o seu aterramento e tal. Mas a gente vai ver que o mais comum é aquele primeiro que eu mostrei para vocês, né? Então, instalações elétricas residenciais, o esquema mais seguro e mais simples de ser implementado é o TNS, que a gente vai estar aterrando neutro, vai estar fornecendo um circuito de aterramento para toda a minha instalação, tá? Então, geralmente, instalações de casas, de residências, TNS, tá? Mas cada caso é um caso, cabe a você, cara, o projetista, definir qual aterramento utilizar, ok? O BEP, lembra que eu falei do começo do BEP? Barramento de equipotencialização principal. Então, esse barramento, como eu falei lá no começo, né, ele vai conectar todos os eletrodos e sistemas de aterramento, e de lá vão sair os condutores de aterramento para os quadros, oh meu Deus, que risco torto, para os quadros de distribuição, tá? Geralmente, né, nas casas, nas residências, é o barramento do terra que você vai ter no seu quadro, tá? Ele pode ser chamado de BEP. Mas em instalações maiores, realmente vai ter, né, um barramento dedicado para essa função, tá? Que nem a gente viu naquela foto lá. Vamos voltar naquela foto? Tá bem lá para trás. Vou até sair aqui. Vou voltar aqui. Essa foto aqui, ó, tá vendo? Isso aqui pode ser um BEP, tá? Então eu tenho aqui ligação com haste, tenho aqui, por exemplo, esse fio vai para um quadro, esse outro fio vai para uma parte de um aterramento, né? Então eu tenho toda a minha parte de aterramento interligada num único barramento, tá certo? Então vamos voltar lá para o nosso slide. Então é bem tranquilo aqui a parte de BEP, tá certo? Vamos ver aqui. Apresentar do slide atual. Então, provavelmente quando vocês forem pegar 5410 para ler, vocês vão achar essa nomenclatura, tá? Do BEP. Então, para vocês saberem, né? Um dia que vocês forem ler, o que é esse cara aí, tá bom? Dimensionário do condutor de aterramento e de neutro. Eu, nas aulas de dimensionamento de condutor, esqueci de falar do dimensionamento do neutro e também do condutor de aterramento. Então, eu vou aproveitar aqui e já falar dos dois, tá certo? Que tem uma seção mínima para ser implementada, tanto no condutor de proteção quanto no condutor de neutro. E essa seção, ela é baseada no condutor de fase, tá certo? Então, o condutor que você dimensionou para aquele circuito, né, ele vai ter uma bitola S, tá certo? Se essa bitola S for menor ou igual a 16 milímetros, o seu condutor de terra vai ter a mesma bitola dos condutores de fase. Se a seção nominal dos seus condutores daquele circuito tiver entre 16 e 35, vai ter o seu condutor de terra vai ter 16 milímetros. E se o seu condutor de fase for maior que 35 milímetros, então o seu condutor de terra vai ter metade da bitola, tá? Caso não tiver uma bitola próxima, né? Que nem o de, sei lá, não existe fio de 25 milímetros quadrados, se não estou enganado. Então, se você tiver um fio de fase de 50, não vai ter o de 25. Então, você pega o imediatamente superior a ele, tá certo? E o de neutro segue mais ou menos igual, tá?
Só que o do neutro é um pouco mais chatinho, tá? Tem algumas regras, eu nem vou entrar em todos os parâmetros, tá? É só para vocês saberem que isso existe e se vocês precisarem disso, vocês sabem que tem e aí vocês vão lá e pesquisam a fundo, senão eu vou ficar até amanhã aqui, umas 3 aulas só para falar disso. Então, vamos lá, condutor de neutro. Para mim reduzir o meu condutor de neutro, porque eu posso seguir com a mesma bitola dos condutores de fase, mas tem algumas regras que me permitem reduzir o condutor do neutro. Então, a primeira regra, o circuito for presumivelmente, palavra difícil, equilibrado em serviço normal. Tá? Então, o circuito trifásico simétrico equilibrado, você pode estar essa regra. Tá? Circuitos equilibrados, ou seja, que você tem um equilíbrio entre as fases, tá certo? Não tiver muito desbalanceamento. Outro item, a corrente das fases não tiver uma taxa de terceira harmônica em múltiplo superior a 15%. Quando vocês estiverem estudando prediais, vocês vão ver que essa parte de harmônicas, tá, elas vão atrapalhar e muito na corrente de neutro. Tá? Então, às vezes, você tem uma corrente de fase de 15 amperes, por conta de harmônica, você vai ter uma corrente maior do que isso. Tá certo? Então, as harmônicas são perigosas aí nessa parte de corrente de neutro. Tá certo? O condutor de neutro for protegido contra sobrecorrentes conforme este item aqui, lá da 5410, 5322, tá? Então, uma proteção contra sobrecorrentes nesse condutor de neutro, tá? Para isso que vão servir aqueles disjuntores de 4 polos, tá? Então, se você atender essas 3 condições, as 3 condições que dependem de mais várias condições, né? Aqui que mora o problema, nesse item, você pode estar utilizando esta tabelinha aqui, para reduzir o seu neutro. Então, se o seu condutor de fase tiver uma seção menor que 25 quadrados, olha só, eu não sabia, mas tem condutor de 25 milímetros quadrados. Tá? Você vai ter uma seção reduzida de condutor de neutro? Não, você não vai ter. Então, até 25 milímetros quadrados não tem redução. A partir disso, você pode reduzir, tá? Então, fios de 35 milímetros, você pode reduzir para 25, de 50 para 25 também, e assim vai, tá certo? Então, é isso, pessoal. Nosso tradicional slogan aí. Muito obrigado por assistirem essa aula e nós nos vemos na próxima. Até mais.